vamos voltar com a máxima urgência a falar sobre o conflito entre Hamas e Israel. Vamos conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti. Sérgio, onde você está nesse momento? Continua próximo à faixa de Gaza. Qual é a expectativa para essa sexta-feira? A gente viu um aviso do governo de Israel sobre um tempo limite para que os civis deixassem a região. Ficamos aqui nos perguntando como, né, essa região é de tão difícil acesso e tão difícil de sair daí. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui em Ashkelon, que é essa cidade que fica na fronteira com a faixa de Gaza. Num dia muito tenso para a cidade, houve o lançamento de mais de 150 foguetes em direção a essa região de Israel. Hoje, alguns deles foram, a maior parte deles foi interceptada, outros não. Alguns caíram em algumas regiões da cidade. Ali atrás, vocês veem uma fumaça, não está claro para a gente se foi uma das regiões atingidas ou se esse incêndio foi causado pelos destroços que caem do céu depois das explosões, da interceptação dos foguetes, acabam caindo em alguns lugares. Está muito quente, vegetação seca e é possível que isso aconteça. Mas isso aqui não é nada se comparado ao que está acontecendo a alguns quilômetros daqui na faixa de Gaza. Isso que você disse foi um aviso dado pelo governo israelense, um prazo de 24 horas para que a população da parte norte da faixa de Gaza se desloque para a parte sul. A gente está falando aí de 1 milhão e meio de pessoas e há pouco o escritório da ONU que cuida dos refugiados palestinos divulgou um comunicado classificando essa decisão do governo israelense como horrível. Essa foi a palavra usada pelo escritório da ONU que cuida de refugiados palestinos. Segundo a ONU, não há a menor chance de conseguir deslocar tanta gente num espaço de tempo tão pequeno e num território que é muito pequeno. Portanto, é essa a situação aqui hoje. Israel se prepara para invadir por terra, não há essa confirmação ainda, mas há todos os sinais de que isso pode acontecer nas próximas horas, amanhã talvez. Ô, Sérgio, então eu compreendi agora o que você está dizendo. O pedido foi que deixassem a região norte da faixa de Gaza em direção à região sul, ou seja, não necessariamente sair da faixa de Gaza, mas liberar um espaço específico, talvez onde estejam os alvos de uma possível ação de Israel nas próximas horas. Exato. Essa foi a ordem das forças de Israel para que as pessoas de Gaza se deslocassem internamente, mas havia tido, você está correto, havia tido já uma mensagem do governo israelense para que as pessoas deixassem a faixa de Gaza, o que nesse momento não é possível, né? Gaza está completamente bloqueada, de um lado pelo Egito, mas principalmente por Israel, com quem tem uma fronteira maior, portanto é impossível para que essas pessoas saiam. E uma informação importante, Felipe, é que no norte de Israel, nessa parte que o governo israelense quer que a evacuação aconteça, é ali no norte que estão alguns brasileiros que vivem em Gaza, que precisam ser evacuados pelo governo brasileiro. Para nós, portanto, a situação é ainda mais grave. Ô, Sérgio, a gente está acompanhando aqui do lado esquerdo da tela, enquanto conversávamos com você, imagens ao vivo. Que vem das agências internacionais, a gente está vendo um ponto onde há uma espécie de bloqueio em uma rua e pessoas que atiram pedras de um lado e do outro. O que nos leva a entender que, para além dos ataques militares, também há uma espécie de distúrbio civil que está acontecendo aí nessa região de fronteira, né? Pessoas que estão nas ruas também sem saber exatamente para onde vão, do que se proteger, quem atacam, se defendem ou não. Olha, eu não consigo aqui, até pelas circunstâncias, não consigo acompanhar as imagens, mas o que está acontecendo hoje é o dia de orações, né, um dia especial para os muçulmanos, é sexta-feira, há uma mesquita, a Al-Aqsa, que fica em Jerusalém, que é um dos pontos mais sagrados para os muçulmanos. Essa mesquita é reivindicada pelos judeus, porque dizem que ali havia um templo, aliás, antes da mesquita, exatamente naquele lugar, portanto é um lugar muito disputado na parte leste de Jerusalém e hoje
em função do que está acontecendo desde sábado, as tensões estão muito maiores. Então, a segurança está muito maior em Jerusalém para a chegada dessas pessoas até a mesquita de Al-Aqsa. Os israelenses limitaram bastante o acesso a essa mesquita. A informação que eu tinha mais cedo é que só pessoas acima de 60 anos podiam acessar a mesquita. De qualquer forma, o controle é bem complicado, é bem difícil nas atuais circunstâncias, né? Ô Sérgio, voltando a esse pedido de evacuação que foi, a esse alerta dado por Israel e ao que você nos relatou do comunicado da ONU sobre a impossibilidade de fazer isso sem que uma tragédia humanitária viesse a acontecer, eu queria trazer para o pessoal de casa esse contexto. Existe a instituição das Nações Unidas que está monitorando esse conflito, mas ela não tem ingerência sobre o Estado de Israel, nem sobre nenhum Estado do planeta. Então, por fim, acaba que Israel vai tomar a decisão que lhe convier. Exato, é exatamente isso. Inclusive, houve alguns atritos diplomáticos entre Israel e a ONU nos últimos dias. A ONU, claro, condenou os ataques do Hamas, os ataques terroristas feitos pelo Hamas aqui em Israel, lamentou a morte de mais de 1.000 israelenses, são aproximadamente 1.300 vítimas aqui em Israel, entre elas mulheres, crianças e militares. Essa é uma questão. Outra questão é a resposta de Israel, que, segundo a ONU, não tem sido uma resposta apenas contra alvos do Hamas, mas também contra a população civil em Gaza. Essa é a grande preocupação no momento, e quando o escritório da ONU, que cuida dos refugiados palestinos especificamente, solta um comunicado num nível, eu diria, muito acima do normal, com um adjetivo muito forte, dizendo que essa decisão foi horrível, é porque a situação em Gaza está de fato muito ruim, né? Gaza está com bloqueio de água, comida, mantimentos, remédio, os hospitais estão cheios, estão faltando medicamentos, camas de hospital. Portanto, a Cruz Vermelha Internacional alertou que os hospitais estavam a ponto de se tornarem necrotérios. Portanto, a situação é gravíssima, gravíssima por aqui. Olha, baseado em tudo isso agora que o Sérgio Uti falou, o Conselho de Segurança da ONU resolveu antecipar para hoje uma reunião que inicialmente estava marcada e prevista para acontecer na semana que vem. Essa reunião vai acontecer hoje à tarde em Nova York, justamente para discutir questões humanitárias relacionadas à guerra na faixa de Gaza. Vale destacar que o Brasil preside neste momento o Conselho, de Segurança da ONU, e esta reunião vai ser presidida pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, o Mauro Vieira, que desembarcou na cidade norte-americana, no caso Nova York, por volta das 7 horas da manhã de hoje. Portanto, a gente deve ter essa reunião acontecendo à tarde, em que, só para destacar, embora o nome Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, esse conselho não trata de ações militares, e sim do que os países que fazem parte da ONU podem fazer para mitigar ou minimizar os riscos à vida de quem, neste momento, sobrevive neste conflito. Ô Sérgio, a gente que te acompanha aqui de tão longe, às vezes tem a curiosidade de saber como vai ser o dia de um correspondente que tem um trabalho como o seu. Você está aí exatamente em busca de outras histórias para trazer ao longo da programação do SBT, no SBT Brasil. Qual é o seu planejamento para essa sexta-feira que é tão emblemática e que pode anteceder uma ocupação de Gaza por parte de Israel? Olha, a decisão da gente de vir aqui para o sul de Israel, a gente poderia ter tomado um outro rumo hoje, foi justamente por conta disso, por conta dessa operação iminente por parte do exército israelense. A gente está num ponto muito sensível, como eu disse. Há pouco a gente, inclusive, testemunhou aqui as sirenes soando, o domo de ferro trabalhando, a interceptação dos foguetes lançados a partir da faixa de Gaza, mas é um dia bastante sensível e, jornalisticamente, talvez mais importante está aqui nessa área. A gente tem dificuldades de deslocamento, obviamente, não é toda hora que a gente consegue falar com vocês, mas a gente vai estar atento aqui para trazer informações ao vivo e o mais rapidamente possível. Ô Sérgio, o que a gente está... Por favor, Darlison. A gente está acompanhando agora imagens ao vivo também, dividindo ali com o Sérgio Uti agora
num posto de comando da cidade palestina de Ramallah. O que a gente vê ali são pessoas depredando carros, não sabemos contra quem. Alguns foguetes estão sendo lançados ali, bombas, né, de efeito moral, na direção desses manifestantes, protestantes. Neste momento, por essa imagem, não é nem possível, né, saber quem são esses grupos, são grupos organizados, se é apenas parte ali da população descontente com uma ou outra ação, indo em confronto provavelmente contra alguns militares. Não há neste momento, acredito que seja impossível para as autoridades confirmarem número de feridos ou número de mortos. Essa cidade de Ramallah aí, você tem alguma notícia, ou meu amigo Sérgio Uti, sobre o que tem acontecido nessa região? Pois é, a questão, a gente está falando ali da Cisjordânia, né, da outra parte da Palestina. Ramallah é a principal cidade da Cisjordânia, a maior cidade da Cisjordânia, e ali acontece exatamente, o ponto de travessia entre a Cisjordânia e a parte controlada por Israel. Israel, nesse momento, está minimizando a passagem de pessoas para o território israelense diante das circunstâncias. Essas pessoas provavelmente estão tentando chegar até Jerusalém para ir até a mesquita Al-Aqsa, que a gente falava há pouco. Houve um chamado, inclusive do Hamas, para que todos os palestinos, toda a população palestina fosse para a mesquita. Alguns atenderam o pedido. Essas pessoas, nós não podemos afirmar que são todas filiadas ao Hamas, ou mesmo simpatizantes do Hamas, até porque na Cisjordânia, a Cisjordânia é controlada pelo Fatah, que é um outro grupo político bem mais moderado que o Hamas, mas a situação é que é muito tensa. Mesmo os mais moderados do lado de Israel hoje estão muito com um nível de paciência, digamos, muito menor, e a mesma coisa do lado de lá. Portanto, é essa a situação dos dois lados da Palestina, nesses dois pedaços do território palestino. Mas em Gaza, sem dúvida, a situação é muito pior. Ô, Sérgio, vamos concluir aqui, só trazendo para o pessoal de casa, você que nos acompanha em rede nacional de televisão, Primeiro Impacto conversa ao vivo com o Sérgio Uti, que é o nosso correspondente que está agora a poucos quilômetros da faixa de Gaza, no território de Israel, num dia que pode anteceder uma ocupação de Israel, a parte norte da faixa de Gaza. Sobre brasileiros, Sérgio, até antes de ontem, nós tínhamos, até essas últimas horas, a informação de um lado do governo israelense da possibilidade de brasileiros continuarem sequestrados. O Itamaraty pedia mais cautela, dizendo que nesse momento as informações estão muito truncadas, que não era possível confirmar. Você tem visto brasileiros ou você tem ouvido histórias de brasileiros capturados, ou a gente continua ainda nessa incerteza se há compatriotas nossos entre os reféns? Continuamos nessa incerteza. Essa informação foi primeiro divulgada pelo governo de Israel, que depois recuou um pouco. O Itamaraty não conseguiu confirmar essa informação. O que existe nesse momento, o que a gente pode afirmar com certeza, é que há cidadãos brasileiros em Gaza, são cidadãos que já estavam lá antes dos ataques de sábado, mas não dá para confirmar ainda a informação de que há brasileiros entre os mais de 100 reféns das pessoas sequestradas pelo Hamas em Gaza. Aliás, 13 desses reféns, segundo o próprio Hamas, foram mortos nas últimas 24 horas por bombardeios de Israel, segundo anunciou o grupo Hamas em um comunicado para a imprensa internacional. Segundo o Hamas, há estrangeiros entre esses 13 mortos, mas não foi divulgada a nacionalidade de nenhum deles. Portanto, as informações ainda ainda há muito mais perguntas nesse momento do que respostas. É o caminho que está sendo sugerido, inclusive, pelo próprio Brasil. A gente falou na quarta-feira que o ministro das Relações Exteriores brasileiro entrou em contato com a chanceler do Egito, pedindo ali um canal de saída, porque a faixa de Gaza faz divisa tanto com Israel quanto com o Egito. E essa proposta vai ser apresentada hoje nessa reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU para que seja liberado através do Egito uma espécie de cordão humanitário, né? É mais uma sirene que a gente ouve agora, é isso? Eu não sei se é o ao vivo do Sérgio Uti ou se é na outra imagem que está sendo gerada. É um sinal sonoro seu aí, Sérgio? Por aqui não.
Então é na outra imagem, mais uma sirene, né? A imagem da esquerda é numa região diferente, mais ao norte de Israel, ali próximo à Cisjordânia, em que mais uma sirene está sendo acionada. Portanto, essa proposta é para que seja aberto ali um cordão humanitário para que pessoas, sobretudo crianças, idosos e outros feridos e com deficiência, consigam ser resgatados dessa região. Tem um grupo de brasileiros, eu vejo aqui a informação de cerca de 13 brasileiros que estão alocados numa escola católica em Gaza à espera do resgate. Pessoas não conseguem, relato deles, ô Felipe, que sequer conseguem dormir em função de barulhos de bomba, som de sirenes e de ambulância o tempo todo. Bom, a gente se despede de você, Sérgio, te desejando um bom trabalho. Estou vendo até que você está olhando aí para cima. Espero que não se repita o episódio que a gente até mostrou aqui essa semana, quando você conseguiu registrar um foguete do Hamas sendo interceptado pelo sistema antiaéreo de Israel. Bom trabalho para você. Muito obrigado, tá, pela participação aqui no nosso jornal. E a gente espera falar contigo em breve. Obrigado, gente. Boa tarde.